Olá pessoal, bem-vindos aí novamente ao nosso curso de informática. Nós estamos na aula 5, capítulo do hardware, tá? Prosseguindo aí, nós vamos falar sobre discos óticos e para que servem. Discos óticos são unidades de armazenamento de dados em formato digital. São usados para armazenar arquivos multimídia como filmes, imagens e áudio, embora você possa guardar qualquer coisa que possa ser digitalizada nele, tá? Nós vamos ter três tipos, basicamente, de discos óticos. Primeiro, somente leitura, que era aquele CD que você comprava com músicas, né? Ou aquele DVD de filme que você comprava ali. O outro é o gravável. Você poderia comprar um CD vazio, que chamava-se normalmente de CD virgem, e você gravava as informações nele ali. Depois que você gravasse, você não poderia mais apagar. Tá? Era CD gravável. Os regraváveis, que é a terceira e última aqui da nossa classificação, são aqueles que você podia gravar, e depois que você gravasse, você podia, por exemplo, apagar tudo, gravar de novo com as alterações que forem feitas e não perder o disco. É a mídia regravável aí. Tá? Vamos ver aqui agora os exemplos. Aqui primeiro o CD, que é esse daqui, os três modelos. Disco compacto, compact disc, também conhecido como CD-ROM, unidade de armazenamento básica da família de discos óticos. Qualquer tipo de informação pode ser armazenado, mas o uso geral que teve nos seus primórdios foi para armazenar arquivos de áudio. A primeira utilidade dele foi esse aqui, os arquivos de áudio. A gente já comprava assim, gravado já, tá? Não podia você gravar, era só para leitura. Depois veio esse aqui, você podia no computador ali, em alguns dispositivos externos especializados nisso também, gravar aqui as informações, uma vez só, CDR. E o CDRW aqui, que você podia gravar e regravar várias vezes, tá? O mesmo disco, atualizando assim a informação que tem dentro dele. Tá? Já prosseguimos aí. Só relembrando aí, pessoal, a gente vai estar fazendo aí uma montagem do computador aí nas próximas aulas, tá? Daí eu peço que vocês se inscrevam aí e dê like aí no vídeo, tá? Para poder estar tendo a informação aí quando tá lançando aí o vídeo, tá? Vai estar avisando para vocês, põe o sininho ali também, tá? Não esqueça de se inscrever. A gente vai estar montando um computador básico e esse computador aí vocês vão ter a informação básica suficiente para montar praticamente todos os computadores da linha PC, tá? Nós vamos montar ele passo a passo, eu vou colocando fotos e a gente vai fazendo uma filmagem também aqui para vocês verem. Tá? Então vai ser bem didático aí, bem legal, tá? É um básico, depois a gente monta outro modelo, tá? Mas a princípio vamos montar um bem simples. Não adianta montar um muito complicado que daí fica ruim para vocês entenderem, né? Deixa eu montar um simples primeiro, tá? Então não se esqueça, se inscreva no canal aí e dá um like aí, tá? Vamos prosseguindo então. O próximo é o DVD. Capacidade de armazenamento do DVD é bem maior, 4.7 GB até 17.1. São mais conhecidos os dupla face de 17.1. Para ser capaz de ler ou gravar um disco em formato DVD, você precisa da tecnologia de laser vermelho. Aqui o CD é o DVD que já vem gravado. Normalmente os DVDs de filme. Aqui um DVD-R, ele vem vazio, você grava a informação nele uma vez só. Aqui um DVD-RW, onde você pode gravar, apagar e gravar de novo, né, sem problemas. E aqui um DVD Dual Layer, um DVD de alta capacidade. Aqui ele cabe 8.5 GB, ele tem multicamadas, tá? Então um DVD que cabe muito mais capacidade ali de armazenamento. E também ele é RW, né? Você pode gravar e apagar. Aqui uma lista das capacidades que tem do DVDs, e a classe e a capacidade. O DVD 1 simples, 8 cm, 1.5 GB. Esse aqui é um DVDzinho pequeno, não é um DVD grande, tá? É um DVD menorzinho. Aqui o DVD já tamanho normal, 12 cm, ou 4.7, que é o mais usado. Normalmente não se fala disso aqui em concursos, né? Basicamente esse tamanho de 12 cm. É o DVD 5, que é o 4.7. Aí ele é simples, olha. Simples. Depois os outros, depois daqui, o do 10, eles são dupla camada. Uma mais duas e duas mais duas. Esse aqui é o máximo 17 GB. Ponto 1, mas arredonda para 17. Blu-ray. Tipo de disco padrão usado para armazenar arquivos de vídeo de alta resolução. Foi desenvolvido pela Blu-ray Disc Association, tem capacidade de armazenamento de 25 GB, camada simples, 50 camada dupla, 100 GB a 200 e posteriores BDXL. Aqui temos os exemplos de Blu-ray. Aqui é um Blu-ray já para computador, né? Você vê que ele grava, mas fica dentro do computador. Aqui um externo, Blu-ray externo, aqui também, mas todos para computador, tá?
Aqui exemplos de Blu-ray. Você vai ver aqui um filme, tá? Eles estão vindo em Blu-ray. Aqui um jogo do PS4, eles são Blu-ray, todos eles, tá? Aqui um Blu-ray R, grava só uma vez, 25 GB. Aqui um Blu-ray de 50 GB e aqui um de 100 GB. Placa principal. Ela é a parte do computador responsável por conectar e interligar todos os componentes, ou seja, processador com memória, RAM, disco rígido, placa gráfica, entre outros. Permite também o tráfego de informações. A placa também alimenta alguns periféricos com energia elétrica que recebe da fonte. Tá? Agora vamos ver uma placa-mãe, ou placa principal, ou motherboard, né? Conectores, socket, slots de memória, conector da fonte, conector IDE, um conector antigo, né? Nem foi citado no curso que ele é muito antigo, tá? Ponte sul, conector SATA 2, a bateria, aqui, slots PCI, um PCI Express, um PCI Express 16, a ponte norte, a gente já vai falar disso daqui a pouquinho, e entradas. É basicamente isso, a divisão básica das placas-mães. Chipset. Conjunto de chips, um dos principais componentes de uma placa-mãe. É uma placa-mãe. Em uma placa-mãe existem diversos componentes que se comunicam entre si, todos se comunicam com a memória e o processador. Para ver essa comunicação é necessário que haja um controle. Esse controle é efetuado pelo chipset, que geralmente o chipset divide-se em ponte norte e ponte sul. O chipset ponte norte é de alta velocidade, responsável pelo controle de comunicação entre a memória principal, RAM, e o processador, CPU. Em alguns casos faz comunicação também com um barramento de alta velocidade, o famoso PCI Express. Já a ponte sul é responsável pela comunicação dos diversos periféricos de uma placa, tais como HD e portas USB. Além disso, o chipset é quem determina a quantidade de frequência máxima e o tipo de memória que uma determinada placa-mãe terá, dentre outras funções de hardware, é claro. Vale lembrar que o vídeo e o som on-board também são circuitos integrados no chipset. Vamos lá. Aqui então, nós temos a ponte norte. Ligada à ponte norte, nós temos a RAM, a AGP, PCI Express e a CPU. Tá? Aí a ponte norte se conecta com a ponte sul. Aí tem os PCIs, USB, os ISA e todas as outras conexões. Tá? Tudo que tiver mais vai direto na ponte sul. Barramento FireWire. FireWire também conhecido como E-Link Sony. Aqui identificação IEE 1394 Links Texas Instruments ou High Performance Serial Bus. É a interface serial criada pela Apple e NC em cooperação com várias empresas, principalmente Sony e Panasonic, para computadores pessoais e aparelhos digitais de áudio e vídeo. Ela oferece comunicação de alta velocidade e serviço de dados em tempo real, considerado uma tecnologia sucessora da quase obsoleta interface SCSI, que chamava-se aqui de SCSI. Aqui o barramento FireWire. Aqui tem dois tipos de porta, né? A 1394A, que essa aqui é a mais comum, você ainda vê em PCs hoje, e essa 1394B, que é menorzinha, tá? Parece aqui. Barramento USB. Esses dois barramentos que a gente está falando agora, o FireWire e o USB, são os que faltaram na aula passada lá que a gente teve. Foi só para complementar, então, aqui. Por isso que a gente está falando só de dois agora, porque nas aulas passadas a gente já falou dos outros barramentos, tá? Então, USB é a sigla do Universal Serial Bus. Trata-se de conexão que tornou-se mais simples, fácil e rápida. A vantagem do USB é que você encaixa qualquer coisa nela, né? Teclado, pendrive, mouse, impressora, computador, qualquer dispositivo, tablet, smartphone. A principal vantagem do USB é que ele normalmente já dá energia para o dispositivo, na maioria dos casos, e não necessitando de fonte de alimentação externa. E ele também é plug and play, você pluga no computador e o computador detecta automaticamente o que é o dispositivo e ele já entra em funcionamento. Alguns deles até funcionam com o drive nativo do próprio Windows. Aqui a gente tem uns exemplos do USB. Esse aqui é o tipo A, o mais usado, tá lá. Esse aqui é o tipo de impressora, né, tipo B. Esse aqui é outro tipo, tipo mini A, tá? Esse é o tipo telefone. Tá? E esse aqui é o mini B, telefone mais antigo, e tem alguns também DVD externo, né? Tem, e HD externo também,
com essa mesma conexão aqui. Além de uns telefones bem antigos e alguns outros aparelhos também. Placas controladoras. Placas de expansão ou placa controladora é a parte do hardware do computador que comanda outras partes, normalmente conectada à placa principal através dos slots, tais como PCI e PCI Express. Essas placas são projetadas para trabalhos específicos, como o próprio nome diz aí, expandem as capacidades do computador. É uma coisa que o computador não faz, você vai lá e compra uma placa controladora, essas de expansão, e expande a capacidade dele para fazer aquilo que você precisa. Aqui estão uns exemplos de placas controladoras. Aqui é o FireWire, aquela que a gente já viu antes. Aqui é o padrão, e aqui o segundo derivado, né, B, que é o modelo dela. Uma placa de rede wireless, PCIe, PCI Express, 2 antenas, tá? Aqui uma PCI D-Link, 100.000 megabytes por segundo. A entrada é RJ45, é uma entrada grande. Não vou confundir com essa entrada aqui, tá? Isso aqui é RJ11, é uma placa de fax modem, tá? Essa entrada aqui de telefone é menor que essa aqui é bem maior, tá? Essa é RJ45, essa aqui é 11. Aqui uma outra placa, PCI Hub com 4 portas USB. Basicamente ele aumenta a quantidade de portas USB. Também são placas controladoras, né? Ela expande as capacidades do computador. Outra placa aqui, placa de vídeo NVIDIA, expande a capacidade do computador na parte gráfica, aumenta a velocidade dos gráficos e possibilita você estar jogando jogos aí de alta performance e trabalhando com gráficos, animações e softwares gráficos aí de alta qualidade. Agora vamos falar de no-breaks e estabilizadores. Esse aqui é um estabilizador. O objetivo do estabilizador é estabilizar o sinal de energia quando ele está oscilando muito. Então o que acontece? Isso aqui é basicamente um circuito feito com vários capacitores. Esses capacitores armazenam energia por um curto período de tempo, o suficiente para que ele absorva aquele momento de energia em que houve a falta momentânea. Ele, por causa desses conjuntos de capacitores, ele consegue absorver esse impacto. Você não nota que houve aquele momento de instabilidade. Por isso que chama ele de estabilizador, tá? Por causa do conjunto de capacitores aqui, ele mantém por tipo alguns segundos a estabilização. Não é mágico, né, pessoal? Se faltar energia ali uns 5 minutos, ele já não vai servir para nada, tá? Então, por falta de energia, foi desenvolvido daí o no-break. No-break, ele tem estabilização, praticamente todos têm, né? Difícil no-breaks tem estabilização, mas tem. Então, os no-breaks normalmente eles estabilizam e tem um conjunto de baterias internas dentro dele. Então, se faltar energia por um curto período de tempo, dependendo da capacidade da bateria do no-break, você pode comparar com um notebook. Ele é tipo a vantagem do notebook. Se você colocar isso aqui no computador, você tem aquela vantagem do notebook no computador, de faltar energia por um certo período de tempo e essas baterias aqui aguentarem sem ter prejuízo no teu trabalho, tá? Prosseguindo então. Vamos lá. Fontes de alimentação. Aqui o padrão de alimentação. Esse aqui é o AT. Você pode olhar o formatinho desse cabo que está aqui, nesse formato aqui. Quando você vê a fonte nesse formato aqui de cabo de alimentação, diferente desse, você já vai saber que é uma fonte bem antiga. No formato mais novo esse aqui, ó, tá? Então tá, fonte de alimentação é um hardware muito importante para o computador, né? Claro, ele alimenta o computador. Aqui as correntes que ele utiliza, tensão de 110 e 220, algumas fontes são automáticas. Ele 3.3, 5 positivo, 12 positivo e versões negativas, tá? Alguns países têm padrões diferentes. A diferença principal, como ele está dizendo aqui, é que o AT é esse formato, ATX é esse, e tem uma coisa diferente também no ATX. Você pode desligar o computador e ligar via software, tá? Tem um sistema automático, ele soft on/off. Não precisa ligar no botão do gabinete, certo? Se tem um botão do teclado, você pode ligar ali, tem essa vantagem. Nem precisa desligar também no botão. Aqui o modelo da fonte, aqui, como vocês podem ver, olha. Aqui é o modelo antigo, está até escrito aqui, ó. Switching Power Supply 300 AT, tá? Aqui é o formatinho antigo. Aqui já vê que é o formato novo, ATX, AT e ATX. Aqui ó, 300 watts, 750 watts,
Quantos mais watts tiver, melhor. Aguenta mais potência aí. Então, pessoal, se você conseguiu ver até aqui, tudo que um sonho precisa para ser realizado é que alguém acredite que ele possa ser realizado. Tá? Roberto Chianchik. Então, espero vocês aí no próximo vídeo. Espero que vocês assistam novamente aí para fixar o conteúdo, tá? Próximo vídeo aí que a gente vai preparar vai ser aquele que a gente vai estar montando o hardware aí. Espero que vocês curtam aí, se inscrevam no canal para poder tá vendo esse vídeo aí junto com a gente, tá? Então, até mais.